Estamos gravando esta que é a primeira aula da nova matéria do curso Bacharel em Teologia, denominada Didática Cristã. Primeira aula da nossa nova matéria do curso Bacharel em Teologia, matéria esta chamada de Didática Cristã. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, feriado nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King e dia da posse do tio Donald Trump, né? Tio Trump hoje abraçou mais uma vez a presidência dos Estados Unidos, né? 47º presidente. Estejamos orando, né, para que Deus tenha misericórdia do presidente Trump, ilumine sua mente, seu coração. Vai ser um desafio gigante, enorme, colocar em ordem um país quebrado, completamente quebrado. Mas a Verdade. nossa oração vai cobrir esse homem, no nome de Jesus. E apesar do quadro profético ficar mais apertado, o importante é que nós, como cristãos, façamos a nossa parte, o nosso papel de estar orando, apoiando, clamando, não somente por ele, mas também pela nação americana, porque aqui é onde Deus nos trouxe, é aqui que Deus nos tem plantado, né? E aqui que tiramos o nosso ganha-pão e temos a nossa vida e servimos também a Deus. Então, nada mais que justo é orarmos muito pelos Estados Unidos da América. Meus irmãos, obrigado pela paciência que cada um de vocês tem tido para conosco. Não vou fazer chover no molhado, né, como se diz no Rio de Janeiro, não sei, em São Paulo, Minas ou Goiás, mas no Rio de Janeiro diz fazer chover no molhado é repetir o mesmo assunto. Então, somente quero deixar claro que nós estamos batalhando para cumprir o nosso compromisso da melhor maneira possível com cada um de vocês na qualidade da nossa escola. Temos bastante dificuldades, né, no meio do caminho, né? Não quero entrar aqui em detalhes, batalhado com agora, não vou entrar em detalhes, né? Os irmãos me ajudem em oração e não quero mais estender com detalhes, com duas situações de saúde agora um pouquinho mais complicadas, não vou entrar em detalhes, que o objetivo aqui não é falar dos meus problemas, mas aumentar um pouquinho mais e parece que não emperra um pouquinho a velocidade, porque qualquer coisa que me afeta, claro, afeta o meu trabalho, afetando o meu trabalho, afeta a produtividade da escola. Mas eu estou confiando na misericórdia de Deus, que Ele até aqui tem nos ajudado, nos apoiado, nos sustentado com a sua poderosa mão, e eu sei que a sua oração, que tem sido em nosso favor e da escola, vai ser reforçada e a gente vai vencer e avançar e superar as dificuldades que têm se apresentado. Mas eu quero aqui reiterar o meu compromisso com cada um de vocês. Estamos sofrendo um atraso na entrega das capas para a encadernação das apostilas. Aí eu peço a paciência, como já pedi e continuo pedindo, para que vocês usem o PDF hoje e acredito que vai ser também necessário na próxima aula. O mais certo é a primeira segunda de fevereiro, todos já terão nas suas mãos, com exceção do pastor Luamir, porque eu tinha um exemplar encadernado, acredite você se quiser, sobrando, foi o último dos moicanos, estava guardado, até escondido em uma gaveta. Eu falei, isso aqui já tá separado para alguém, e era para o pastor Luamir. Aí quando eu fui, o pastor Luamir está sorrindo, né, porque já estava escrito lá no céu, né, que ia dar esse problema aqui na terra, vou separar essa para o meu filho, para ele não ficar também na situação difícil, né? Então ele é o único Pastor aluno Luiz, aqui. só porque o senhor separou essa apostila, eu consegui 6 alunos para você aqui para o básico. Eu vi, eu sei, já estou ou seja, Deus é misericordioso, né? A gente semeia um pouquinho, Deus ressemeia mais do outro lado, né? É a lei da 6 semeadura. O senhor alunos, conhece para a isso? glória de Deus. O 6 senhor alunos. conhece isso melhor do que eu, né? Que quando a gente semeia, ainda que um pouquinho, Deus, por outro lado, devolve mais para a glória do Verdade. nome dele. Então, tudo que o senhor semear, pastor, para ter certeza, Amém. Deus vai devolver. Não é que o pastor está fazendo barganha com Deus, não, mas o irmão sabe disso, né? É a Verdade. gratidão que tem no nosso coração em fazer a obra de Amém. Deus, e Deus, Amém. vendo a nossa gratidão, ele simplesmente ressemeia lá do outro lado e glorifica o nome Amém. dele. Então, não vai ser diferente, né? A minha oração é que venham 20 novos membros para a sua igreja. Amém. Em nome de Jesus. E tenha um encontro maravilhoso com Jesus. Irmão José Carlos, bom revê-lo. Foi, voltou. Parecia o ioiô. Hein?
Ah, o meu computador tá sem o áudio, não tá funcionando, eu passei pro celular. Mas é assim mesmo, meu irmão. Agora imagina quando você tem quatro e dá problema nos quatro. É o que eu tenho aqui. De vez em quando bate em pane nos quatro ao mesmo tempo. Mas assim mesmo, graças a Deus, é batalha. Irmão Washington Garga, prazer em revê-lo de novo. Um bom tempo, a gente também não se vê. Meus irmãos, a matéria que vamos estudar a partir de hoje serão 8 aulas seguidas. Ela é uma matéria de cunho técnico, tá ali. Irmã Maria Bandeirinha imprimiu, olha. Fala sério. Essa é a nossa irmã Alexa. Tecnologia é com ela. Também, irmã ah, Giane, né, imprimiu algumas páginas, se não tudo, mas a intenção não é que você imprima, a menos que você queira e possa. A gente não coloca o aluno na obrigação de fazê-lo, né? Porque a obrigação é a nossa enviar o material para vocês. Essa matéria, deixa eu dar aqui uns rápidos esclarecimentos para vocês entenderem. Ela é de caráter muito técnico. Por ser uma matéria técnica, vai nos dar a impressão que o cunho, o enfoque teológico, ele é praticamente inexistente. Ele não é inexistente, mas ele é um pouco ausente, porque é muita técnica. E a gente vai entender um pouquinho lá na frente a importância do uso dessas técnicas de didática para aplicação da palavra de Deus. Quero ir com vocês lá na primeira página, que é o prefácio. E aí a gente vai passar uma introdução. Hoje, a primeira aula, eu quero trabalhar bem com uma base para você assimilar a importância dessa matéria. A partir da próxima aula, a gente já vai trabalhar com o desenvolvimento das técnicas de didática, que são maravilhosas, são variadas, e no momento que aprendemos a usar pelo menos duas delas na área do ensino, a gente vai deslanchar de uma maneira, ou seja, para aqueles, não é, que têm o amor pelo ensino da palavra, nenhum de vocês são obrigados a ensinarem. Alguém está com o áudio aberto e está vazando som. Eu agradeceria se puderem fechar o som aí do lado de vocês, porque qualquer som que sai aí recoa ou ressalva, né, ou salpica em toda a tela. Só eu que mantenho o áudio aberto, porque eu estou dentro de um escritório lacrado, literalmente aqui eu estou dentro lacrado. Inclusive eu tenho isolamento acústico aqui, né? Eu investi um certo dinheiro e coloquei isolamento acústico nas paredes, para que nenhum ruído dentro da minha casa ou fora da minha casa seja ouvido aqui dentro, né? Ou seja, eu montei aqui dentro desse escritório um estúdio de áudio e de vídeo para funcionar exatamente como algo profissional. Agradeço os que já fecharam o áudio. Aí, na medida que você venha participar, fica ali na liberdade de abrir e imediatamente fechar. Vamos lá, a apostila, os que puderam, alguns na voluntariedade, imprimi-la. O irmão Washington com certeza teve que imprimir, porque está lá no Brasil, não tem como, para nós é complicado enviar via correio. Perfeito? Então vamos então lá, a primeira página. A irmã Ruth está ali batalhando com a conexão dela. Bem-vindo ao conteúdo da disciplina didática geral. Nesta modalidade de ensino, pretende-se que você aprenda o teor desta disciplina com autonomia, ou seja, você deve estudar o material contido nesta apostila e direcionar os encontros presenciais com o professor para prioritariamente solucionar eventuais dúvidas que venham surgir. Isso aqui é um texto genérico, claro que infelizmente presencialmente não teremos condições de estar para falarmos de detalhes desta matéria, mas a gente pode, claro, fazer a devida aplicação num curso online. Ocorrerão para auxiliar em seus estudos, aqui colocamos 8 encontros presenciais, mas você tenha como 8 aulas online, tá? Porque esta apostila ela foi projetada exatamente ou para trabalhar em 8 aulas presenciais ou 8 aulas online, com o professor, em datas que serão agendadas pelo coordenador auxiliar do curso no âmbito do campus onde você estuda. A gente ali colocou o campus porque no passado a gente ministrou esta matéria em vários outros núcleos de uma outra escola teológica. Então esse material que é nosso já foi usado anteriormente
em várias outras escolas teológicas no curso bacharel em teologia. Por isso que eu coloquei essa expressão campus e decidi manter o texto na sua originalidade. Como já foi mencionado acima, esses encontros têm por objetivo prioritário esclarecer suas dúvidas com relação aos conteúdos apresentados na apostila. No entanto, também será neste contexto que você receberá detalhes de orientação para a realização das atividades solicitadas na disciplina que servirão como objetivo de avaliação semestral. Esse curso também foi ministrado a nível semestral, não é o caso nosso, mas eu decidi manter o texto no seu original. Para que você tenha um bom desempenho nessa modalidade de ensino, é necessário que haja de sua parte uma importante cooperação, no sentido de comprometimento para a realização das atividades propostas. Sendo assim, organize-se para dedicar algumas horas de sua semana para cumprir as tarefas de forma adequada. Essa apostila é um pouco diferente, você vai observar com calma, ela vai ter as atividades no meio. Geralmente a gente coloca as atividades ou exercícios no final, mas ela vai apresentar assim, entrecortado no meio. E outra diferença que essa apostila tem, ela vai exigir muita leitura. Muita. Se você não lê o suficiente, vai ter que dobrar a sua leitura, ou seu tempo de leitura, ou a sua forma de ler com maior eficácia. Do contrário, há uma tendência de alguns, não estou aqui sendo funesto nem pessimista, ficarem para trás, tá? Estão me entendendo, gente? Esta matéria vai exigir obrigatoriamente mais leitura, porque é uma matéria de cunho técnico. Tudo que é de cunho técnico, queiramos ou não, se exige mais leitura. Até o cunho teológico exige, né? A leitura da Bíblia, que dirá uma matéria técnica que a gente, a princípio, não vamos ver nada de teológico aqui. Mas lá na frente você vai ver as aplicações que vamos fazer dentro da teologia. O conteúdo da apostila apresenta uma síntese do assunto tratado para que você tenha uma boa referência do ensino enfatizado na disciplina. Entretanto, esta síntese pode ser enriquecida com a leitura da bibliografia indicada, pois ela poderá eventualmente ajudá-lo na compreensão do assunto e facilitar sua atuação nas avaliações previstas. Ao final desta apostila, você encontrará exercícios de fixação imprescindíveis para que seu aprendizado ocorra de forma mais significativa na sua vida acadêmica. Os exercícios deverão ser realizados conforme a orientação do professor nos encontros presenciais, ao qual ressaltamos que a cada encontro você deverá previamente ter lido e resolvido os exercícios para que assim aproveite na sua plenitude, ou seja, esclareça suas dúvidas, questione, participe e, enfim, dedique-se e empenhe-se. Bom estudo. Então, essa é uma apostila bem diferente. Bem, se você estava acostumado com outros formatos totalmente normais ao curso bacharel, essa aqui tem um formato bastante diferente, que vai exigir mais leitura, número 1, vai exigir atualidade em você fazer as tarefas solicitadas, né? E vamos a cada aula corrigir aqui as tarefas, ou pelo menos enfatizar, né, a questão das tarefas. Vamos lá, então? Vamos a uma introdução. Quantos de vocês já viram que nós postamos os slides? Os slides. Isso, por favor, irmãos, salvem esses benditos e abençoados slides. Salvem e leiam, vai dar um reforço, vai ajudar bastante, não apenas na compreensão e complemento do texto apresentado na apostila, mas vai ajudar vocês na aplicação, sobretudo na aplicação. Perfeito, pastor Luami, recebi aqui a sua informação. Na medida do possível, claro, eu sei que o irmão está numa emergência, perfeito. Depois, na medida do possível, tendo atendido a emergência, se puder
voltar, amém, né? Pastor Lami queria apresentá-lo, né? Mas já vou fazer rapidamente a apresentação. Ele estava aqui agora há pouco. É o pastor da Igreja Abba Church de Danbury. Para quem não sabe, a Igreja Abba Church é a igreja que está recebendo já há mais de 2 anos o nosso núcleo presencial Amém, em pastor. Danbury, Connecticut, tá? Amém. E queremos agradecer o carinho que o pastor Luami, sua esposa, a pastora Fernanda Guiar, tem nos recebido ali. Estamos Obrigado. ali batalhando, né, para trazer de volta o curso básico. Perdemos muitos alunos e é Amém. provável que nós estaremos, se Deus quiser, em fevereiro, retornando com o curso básico e dando continuidade ao curso médio. Quantos de nós Amém. que dizemos ao pastor Luami nessa noite? Vamos lá, se vocês sabem. Vamos lá, Que se isso, vocês não pastor. esqueceram. O que nós dizemos ao pastor Luami? Seja bem-vindo. Amém. Só a irmã Ruth, eu não acredito. Peraí. Obrigado. Como é que vocês Seja bem-vindo, irmão. vocês Seja desaprenderam bem-vindo, tão bispo. rápido? Em nome Oh, meu de Deus, Jesus. agora fiquei Em nome de com Deus. todo respeito, não me façam Obrigado. passar vergonha, não, meus irmãos. Seja Vocês são bem-vindo. bênçãos. Seja bem-vindo, Prazer, pastor meu, Lobinho, em prazer, nome meu. de Jesus, Amém. né? Mas, irmãos, não me Obrigado. façam passar vergonha, não. Só a irmã Ruth que aprendeu a lição. Né? Tanto tempo tem estado convosco e ainda não conheceis? Puxa, faz isso não, Jesus. Ajuda o teu povo a se lembrar, né? Quando entra Amém. um novo aluno, nós temos que sempre dar os bem-vindos e orar que ele fique até o final conosco, não é? É um pouquinho constrangedor e até triste para nós. Entendemos que algumas circunstâncias atrapalham dos alunos irem até o final do curso, mas se Deus quiser, pastor Luami vai estar firme e forte até o final. Vamos à introdução. A didática é uma disciplina que se preocupa com o processo de ensino e aprendizagem. Olha que importante isso aqui. Estudar didática, por sua vez, significa ir além do acúmulo de conhecimento sobre técnicas que ajudam a desenvolver o processo. Significa, antes de tudo, desenvolver a capacidade de questionamento e de experimentação sobre esses procedimentos. Aprender a refletir ao escolher entre as diversas alternativas de desenvolvimento da atividade docente. É muito importante que você, futuro professor, não quer dizer que todos aqui serão professores, mas alguns aqui eu tenho certeza que Deus vai levantá-los no Ministério do Ensino, tá? Repito, não sei que não serão todos, mas eu estou crendo aqui de 2 a 3, como mínimo, Deus vai levantar se já não está dando esse despertamento. Ok. Então, você, futuro professor, tem uma visão ampla e profunda do contexto em que se desenvolverá a sua atividade profissional ou ministerial, que é o caso, né? Ou seja, da escola e principalmente da sua sala de aula. Irmãos, não se ensina com eficiência se não tivermos uma técnica chamada didática. Então, didática é um conjunto de métodos, é um conjunto de técnicas. Escute, não adianta você ter uma carga enorme, um acúmulo enorme de conhecimento, seja bíblico, teológico, secular, se você não tiver didática. Vou dar um exemplo prático no nosso meio evangélico. Nossas igrejas estão cheias de bons professores de escola bíblica dominical. Aquelas igrejas que têm, né? Tem outras igrejas que não têm. Mas a maioria das nossas igrejas brasileiras que tem aqui nos Estados Unidos está cheinha de bons professores, eu conheço muitos deles, de escola bíblica dominical. Mas está faltando, sabe o quê? Educadores cristãos. Tem uma diferença total. O professor é aquele que tem uma carga de conhecimento que transmite. O educador, além do conhecimento, ele tem a técnica de transmitir o conhecimento e de estimular o aluno ao aprendizado. Perceberam então a diferença, gente? Professor é fácil ser. O problema é ser educador. Educador não é fácil, não, irmãos. Educador implica em chamado, vocação, dedicação, tempo. Tem que investir muito tempo e sacrifício.
sacrifício. A maioria dos professores, e eu falo isso com muito respeito e reverência, não coloca uma gota de sacrifício. São até alguns muito mecânicos, decoram com facilidade textos bíblicos, lições bíblicas e vão embora, descarregar conteúdo. Mas o que adianta descarregar conteúdo se não motiva o outro lado, que é a audiência, a reter e aplicar o conteúdo? É um tanto mecânico, ou por que não dizer plenamente mecânico. Alguém está me entendendo, gente? Ou não? Alguém está me entendendo? Então é fácil, de uma certa forma, ser professor. O difícil é ser educador. Isso porque o professor ele só vai transmitir um conhecimento que até então o aluno não sabia. Agora, o educador vai transformar a vida do seu aluno, vai transformar as suas atitudes, sua forma de pensar, sua forma de comportar-se, vai transformar uma vida que até então estava como prontinha. E aí o educador vem e começa a mexer em certas bases da vida do aluno. Por isso que o trabalho de educação cristã é duro, mal entendido, mal interpretado, é rejeitado, é mal visto. Eu sei que eu estou falando, irmãos, porque eu tenho vivido isso na pele nos últimos 52 anos. Tem um pastor muito amigo nosso, mora aqui na Flórida, e ele é escritor de muitos livros e já foi professor, e é professor ainda, né, aos seus 85 anos, creio que a irmã Maria Bandeirinha o conhece, pastor Abraão de Almeida. Pastor Abraão de Almeida costuma dizer, pastor, o ministério que Deus nos confiou dá medo e rejeição na maioria dos pastores, porque traz o quê? A ameaça daquilo que eles não viveram ou experimentaram. Ter conhecimento, por incrível que pareça, ameaça. Para quem não tem chamado e não tem segurança do chamado, aí ameaça. Mas se o elemento, o indivíduo, o ministro, o pastor em si, tem a convicção da sua chamada, muito pelo contrário, a educação cristã é tida como um grande abraço de apoio. Vamos lá, então. De início, como é que nós vamos trabalhar com essa transmissão bem básica da didática? De início serão apresentados aspectos conceituais básicos, quando você aprenderá a diferenciar termos como educação, ensino, aprendizagem, didática, pedagogia e filosofia. Espera aí, segura aí. Então essas palavras em si não são sinônimas? Não. São totalmente diferentes, estão integradas entre si. Entenda aí. Educação está integrado com ensino está integrado com aprendizagem, a aprendizagem está integrado com didática, que é o objetivo do nosso estudo. A didática está ligada com a pedagogia e a pedagogia com a filosofia, mas são ciências todas separadas, porém, se interligam, se entreajudam e são necessárias aos extremos. Uau! Termos que se entrelaçam por possuírem, em alguns casos, ligações até profundas entre si, mas que apresentam significados e aplicações diferentes. Em seguida, será enfocada a importância da didática na formação profissional ou ministerial, que é o nosso caso do professor, seja na sua formação. Entre outros aspectos de interesse, será dada ênfase ao esclarecimento do compromisso social e ético que a profissão, ou no caso aqui nosso, né, chamado exige, o futuro papel que você deverá desempenhar na sociedade e no processo de ensino, aprendizagem de seus futuros alunos. Na sequência, será apresentada uma visão geral sobre o contexto da instituição escolar, seu futuro local de trabalho, com especial atenção para a relação professor versus aluno, no contexto de sala de aula nas dimensões afetiva, cognitiva, cognitiva tem a ver com aprendizagem, porque vem de cognitus no grego, aquilo que aprende, aquilo que se retém, daí a expressão cognitiva. Você vai encontrar muito essa palavra nessa apostila.
socioeconômica e cultural diferenciadas dos alunos. Serão ressaltados também aspectos relativos no planejamento da ação didática, tais como a distinção entre os conceitos de planejamento e plano, a apresentação de diferentes tipos de planejamento na educação e, de modo mais específico, um detalhamento a respeito ao plano de aula, documento que deverá ser elaborado por você futuramente quando no exercício da sua profissão como professor ou do seu chamado. A gente usa aqui muito esse termo profissão, que também essa visão da didática ela é aplicada no meio secular. Serão salientadas algumas características sobre a relação professor-aluno, a importância do diálogo e da disciplina na sala de aula, que nos ajuda a compreender como o ensino se relaciona com a aprendizagem. Finalmente, serão apresentadas informações específicas sobre recursos didáticos que estão disponíveis aos professores para cumprir uma de suas principais funções em sala de aula, a de estimular a aprendizagem, além de aspectos específicos para a sobreavaliação. Deixa eu fazer aqui algumas perguntinhas muito elementares, muito óbvias, muito básicas. O sucesso de um professor ou de um educador depende essencialmente de quê? 2 pontos. Do foco que ele vai dar a si próprio como professor ou do foco que ele vai dar sobre e para o aluno. Vamos lá, o que os irmãos opinam? O sucesso de um bom professor ou de um bom educador, ele dependerá sobre 2 pontos. O foco que ele vai dar sobre si mesmo como educador ou professor ou o foco que ele vai dar sobre o aluno. Vamos lá. Quem poderia responder essa pergunta? Não se preocupe se você vai errar, porque na apostila já tem a resposta. O aluno, né, pastor? O aluno, eu Como? também acho. O aluno, eu acho. O aluno. O sucesso de um educador ou de um professor tem que se focar na pessoa do aluno, nunca na pessoa do professor em si. O professor em si, o educador em si, pode ser aquele camarada super preparado, mas se ele não souber focar-se ou trabalhar em ressaltar o foco sobre o aluno, o sucesso do seu ministério, o sucesso do seu trabalho como professor ou educador não valerá de absolutamente nada. Em outras palavras, na área da educação, o centro das atenções sempre deverá ser o aluno. Procure ter isso em mente, nunca o professor. Eu digo isso porque existem conceitos equivocados e trocados. Não, eu sou o cara, eu posso tudo. Errado. Você pode ser um grande transmissor de informações, cheio de muito conhecimento, mas não tem o tato, não tem a técnica, não tem a didática para transmitir, motivar, atrair, segurar e manter o aluno. Vamos ser sinceros, é fácil segurar alunos por muito tempo, seja numa escola secular, seja numa escola bíblica teológica, é fácil segurar por muito tempo alunos? Sim ou não? Vamos lá. Não é fácil, é difícil. Pensa você entrando numa escola, você tem aí um grupo de professores que não tem a didática apropriada. A aula fica pesada, cansada, enfadonha, desinteressante. Qual é a tendência? Tchau, não posso chegar aqui. Eu estou aprendendo o quê? Está pesado, está insuficiente, não está me alcançando em nada, não estou, além de não estar entendendo, não está produzindo nenhum efeito de despertamento ou mudança na minha forma de pensar e na minha forma de se comportar. Um certo educador secular, não cristão, disse: o resultado de uma educação dada começa a ser notado através de mudança de comportamento.
Então, se o educador ou professor, decorrente a um tempo, 1, 2, 3 meses, começa a observar mudança de comportamento no aluno, esse educador ou professor pode dizer, está funcionando. Por que está funcionando? Porque ele está usando o quê? Algum tipo de didática. Quando não se usa didática, o camarada fica ali gritando 1 hora durante 1 ano. Não vai ter mudança, não vai ter alteração, nem aqui, e muito menos em reter o conhecimento que o aluno está recebendo. Vamos passar agora aos slides, porque a gente vai fazer um bom equilíbrio entre o texto lido e os slides, para que vocês tenham, pelo menos por hoje, uma visão bastante panorâmica e bastante essencial da necessidade da didática. Deixa eu chegar aqui e isto com vocês. Maravilha, deixa eu ver aqui. Só afastar aqui. Ok. Quantos estão enxergando os slides? Quantos estão enxergando? Maravilha, todos estão enxergando. Muito bem. Hoje eu fiz ele um pouco mais widescreen, né? Mais comprido nas laterais, para dar um melhor campo de visão a vocês que estão aí do outro lado. Vamos lá, então. Vamos à questão da didática. Conceituação em relação com as outras ciências. O que é didática? Ela é uma palavra de origem grega. Tem diferentes concepções. Essas concepções estão na apostila, mas eu decidi reduzir um pouco, né, e colocar nesses slides para facilitar a melhor compreensão. Didática é a arte de ensinar tudo a todos. É a forma e os artifícios usados para ensinar. É a técnica de dirigir e orientar a aprendizagem. É a reflexão sistemática e busca de alternativas para os problemas de forma pedagógica. É o estudo das teorias de ensino e da aprendizagem aplicadas ao processo educativo que se realiza na escola, bem como dos resultados obtidos. É a interação, aprendizagem e troca de conhecimento. Então, essas seriam as definições mais objetivas, mais claras, mais práticas sobre o que é didática. Vamos lá. Vamos voltar aqui no cantinho. Ok. O objeto do estudo da didática é um processo de ensino e aprendizagem, é uma avenida de mão, ida e volta, em suas relações com finalidades educativas. De que assuntos a didática trata? Como a criança e o adolescente aprendem. Como que se organiza o PEA? Anote essa sigla. PEA. Processo de ensino e aprendizagem. Se quiserem anotar em algum cantinho aí, ó. P, tá ali em cima, né? Que é o objeto do nosso estudo. PEA. Processo de ensino e aprendizagem. Então, como é que se organiza o PEA? O processo de ensino e aprendizagem. Como se planifica uma aula? Como os alunos de uma turma se relacionam entre si e com o professor? Como o professor ajuda os alunos a aprender? Como motivar os alunos e como avaliar? Isso aqui é bem interessante e tem que seguir essa ordem, não pode falhar essa ordem, tem que seguir essa sequência. Isso aqui tem que ser sequencial, né? Tem que ser bem sequencial, sobretudo a partir daqui, ó. Como é que se organiza o PEA? Aí depois passa para planificação, depois se analisa os alunos na área do relacionamento, aí o professor tem que buscar a forma de ajudar os alunos a aprender, motivar, e aí, por fim, ele se lança na avaliação. A didática como atividade escolar, temas fundamentais da didática, os objetivos sociopedagógicos, os conteúdos escolares,
os princípios didáticos, os métodos de ensino-aprendizagem, as formas organizadas do ensino, aplicação de técnicas e recursos, controle e avaliação da aprendizagem, componentes do processo didático. Então, toda didática ela tem que possuir este conteúdo. Parece muita coisa, né? Mas eles estão todos interligados entre si, participantes entre si, são importantíssimos e essenciais para a transmissão de qualquer ensino e a motivação para qualquer aprendizagem. Didática como reflexão sistemática. Nós vamos chegar na prática da palavra de Deus. A didática como reflexão sistemática é o estudo das teorias de ensino e de aprendizagem aplicadas ao processo educativo que se realiza na escola, bem como dos resultados obtidos. Seu estudo não pretende ficar apenas nas teorias, deve aplicar os conhecimentos que produz para resolver problemas e questões que surgem no dia a dia da escola e do espaço de aula. Exemplo: como é que a criança e o adolescente aprendem? Como é a atividade do professor em sala de aula? Vou querer aqui fazer algumas perguntinhas. Algum aluno pode me dizer qual a forma que vocês já observaram, até alguns de vocês já devem ter trabalhado com crianças na escola bíblica dominical ou numa escolinha bíblica, como seja. Mas qual é a forma mais, ou as duas formas, no entendimento de vocês, mais rápida e eficaz para se ensinar a palavra de Deus a uma criança? Gostaria de ouvir dois de vocês. Vamos lá. Eu acho que Existem com vários a- métodos e várias didáticas, correto? Mas existem duas que são universalmente muito usadas para ensinarmos as crianças a reterem as verdades bíblicas em suas vidas e cumpri-las no seu dia a dia. Quais seriam essas duas formas universalmente conhecidas e usadas para ensinarmos as crianças a palavra de Deus? Vamos lá. eu acho que no português a gente fala banda desenhada, ilustrada com desenhos e a escrita, né, para se fazer depois a explicação daquilo que a criança está vendo nos desenhos. Foi a Maria Bandeirinha, mas ela esqueceu de mencionar uma didática muitíssimo usada, ainda se usa muito hoje, a menos que, ou na sua igreja, ou em outras igrejas que os irmãos compartilham, não se use essa didática. Tem uma que ela é antiquíssima e funciona assim, como varinha de condão na cabecinha das crianças na área do aprendizado. O recurso visual, fenômeno, exatamente daí, tá? A escrita também. Mas tem uma que ela ganha, ela até supera um pouco essas duas estratégias. Vamos usar a expressão, assim, concordo, a linguagem que foi falada, né? É os recursos visuais. Os recursos visuais são muito usados, a escrita, mas tem um recurso ou uma linha de didática que quando você Não, dá... lúdica não, professor. Como? A lúdica, forma didática Traduza, lúdica, por favor. é relativa a jogos, brinquedos, diversões, uma forma diferente de fazer. Estaria distrair. em quarto ou terceiro lugar, mas tem uma que as crianças usam, a menos que eu esteja muito antiquado. Aí, se eu sou muito antiquado, aí já não falo mais nada. Porque, pelo menos, eu visito muita igreja americana, muita igreja hispana, e essa tática, ou essa didática, né? Porque não deixa de ser uma música. Parabéns! Oh, meu Deus, custou! Música. Alguém foi ensinado quando criança, não sei se você conheceu Jesus quando era criança, mas quem de vocês conheceu Jesus quando criança não aprendeu algo da Bíblia através de uma música, de uma canção? Vamos lá. Só eu? Não acredito. Graças a Deus, irmão Wellington. Me ajuda, irmão Wellington. Não me deixe sozinho, não.
Já estou Eu passando aprendi, vergonha pastor, eu sozinho. trabalho com crianças e eu sou auxiliar da sala do Kids, Aba Kids, então a música é muito importante. Só que eu fico com medo de falar, né? Medo de errar. Não, aí a senhora não está usando a didática correta. O medo de falar é o desconhecimento do uso da didática, entende? A pastora Priscila que menciona, né? Não estou sabendo se é a pastora Priscila. Não, pastor. Bom, estou confuso quem é o iPhone, não estou conseguindo identificar quem está com o iPhone, mas a música, ela tem um poder fantástico na cabeça das crianças. Zé Carlos, obrigado, irmão Zé Carlos. A música tem uma capacidade fantástica de imprimir rapidamente na mente, no coraçãozinho das crianças. Quantos já perceberam isso? A- Tem músicas bem práticas que se ensinam todos os 66 livros da Bíblia. A criança normalmente, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, com melodia, né? Assim direitinho. Repete uma, repete duas. Depois Sim, da terceira vez, já tem os 66 livros da Bíblia na cabeça. Por causa do quê? Da música, da canção. Aí você pergunta um adulto, um pastor, um evangelista, um presbítero, e aí? Dá em ordem os 66 livros da Bíblia. Fica apertado. Por quê? Não aprendeu uma didática, sério, irmão Wellington, não aprendeu uma didática apropriada para reter. É um negócio que nunca mais se esquece. Se eu falar a vocês nos meus 10, 11, 12 anos, quando eu entrei na escolinha bíblica dominical, eu tenho músicas na minha mente e eu fecho os olhos, fico quietinho, vem tudo. E me lembro perfeitamente. Ó, os livros da Bíblia, todos eles eu aprendi com essa tática de música. Inacreditável. O Salmo 119, eu memorizei todo ele com música. Todo ele. O livro do Apocalipse, os 22 capítulos e todos os seus versículos eu tenho na minha memória com música. Como é que é? Pastor, é que eu não tenho tempo aqui agora. Se eu tivesse aqui 20 minutos sobrando, eu cantaria o livro do Apocalipse todo para vocês. Hã? Sim, não é possível. Claro que é eita. possível, irmãos. Eu tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos. Levei um mês para ter na minha memória todos os versículos. É assustador, eu sei disso. Até eu mesmo, até hoje, eu me assusto. Eu vou fazer 66 anos em setembro. E eu faço de vez em quando uns testes comigo mesmo. Caramba, não me esqueci. Minha esposa também passou por esse processo. Ela vai fazer 62 anos e é assustador. Às vezes a gente senta, eu e ela, para fazer um gincana. Quem mais memorizou textos da Bíblia? Tudo na base de canções, de músicas. Entre eu e ela, ficamos empatados. Ela tem ao mesmo nível do que eu, é assustador. Ela tem, por exemplo, na mente, você pode não acreditar, é um direito seu. Todo livro de Cantares, musicado na mente dela. Todo. Todo livro de Jó, todinho musicado na mente dela. Ela tem todo o livro do profeta Isaías em música na mente dela. Todo. Gastou 4 meses. Mas ela devagarzinho começa a cantar. Pá, 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 pá. É assustador. E você confere na Bíblia, versículo por versículo. Ela não erra uma palavra. Porque ela era criança, ela tinha 7, 8, 9 anos de idade. E agora? E o adulto? É mais complicado. O adulto, nesta parte, ele consegue, mas leva mais tempo. Cerca de 5 a 10 vezes mais o tempo gasto. A criança, por isso que eu digo, criança é um solo fértil, mais do que fértil. Mas existe didática para trabalhar com adulto, para ajudar a memorização e outras coisas afim? Claro, irmãos. Vamos falar um pouco dessas didáticas ou táticas que fazem parte da didática geral e que vai ajudar aos irmãos. Por exemplo, quem de vocês que já teve uma tremenda frustração na vida de estar lendo a Bíblia e chegar à conclusão que não está conseguindo memorizar nem 20% do que está lendo? Alguém já teve essa frustração? Eu já. E todos nós passamos por um momento na vida que você está ali, ó, determinado a ler, a estudar a Bíblia, mas dá a impressão que parece que a sua mente, a menos que algum elemento, o indivíduo, tenha um problema de saúde. Isso aí é normal.
quando alguém está passando um processo de saúde, um processo de doenças circulatórias, cardíacas, diabetes ou coisas afim, é normal que a memória, a capacidade de retenção e memorização fiquem afetadas. Mas se você não tem nenhum problema de saúde, está perfeito. Porém, vai ter o problema da retenção e da produtividade desta retenção pela falta, pela ausência de uma tática que está dentro da didática. Então, nós vamos apresentar algumas táticas que seriam técnicas que estão dentro da didática. Essa é uma matéria que facilmente a gente poderia trabalhar com ela 3 meses para fazermos o uso da Bíblia Sagrada muito mais produtiva. Nós temos um curso avulso de 6 meses. Eu, inclusive, vou começar com uma igreja hispana em Salt Lake City no mês de março. Nós vamos ficar lá uma vez por mês, dando 6 meses seguidos, né? Curso de didática geral dinâmica, chama-se Curso de Didática Geral Dinâmica, né? Vamos ensinar a um grupo de obreiros hispanos pequenas técnicas, são 28 técnicas dentro da didática geral que vão ajudar a melhorar a memorização, o ensino, a leitura e a retenção de textos e assuntos da palavra de Deus. Mas é um tipo de curso que exige o quê? Tempo, né? Vamos trabalhar com 5 horas cada sábado, né? Sempre vai ser um sábado, 6 sábados seguidos, e aí já temos quase 25 inscritos. Se tudo correr bem, vamos começar entre março e abril. Temos esse curso já prontinho, e eu estou buscando uma oportunidade para oferecer dentro da escola, mas infelizmente o tempo está muito apertado. Eu tenho pedido de pastores para fazermos isto, mas está bem difícil, o meu tempo está bem apertado, então eu só posso fazer isso em situações muito aleatórias. Eu estou pretendendo mais no ano que vem, não esse ano, que esse ano nós temos muitos projetos, lançar um formato gravado. Então nós disponibilizaríamos um grupo de aulas já totalmente gravadas lá no canal do YouTube, só que com senha. Só no momento que o aluno queira fazer esse curso, ele paga, recebe o material, damos uma senha e ele tem acesso, então, a esse curso de 6 meses de duração, né? Um sábado por mês, mas a gente vai trabalhar, já estamos trabalhando nisso. Orem por nós, que é uma das coisas que eu quero fazer para o ano de 2026, né? Disponibilizar cursos gravados, né? Para ajudar ao povo de Deus. Perfeito? Vamos então avançar? Vamos aos aspectos conceituais. A compreensão dos conceitos dos diversos termos ligados ao tema é fundamental para o entendimento do que vem pela frente, tanto neste texto quanto na sua atuação profissional como professor. Eu uso também atuação ministerial. Atente para as diferenças conceituais e, com certeza, muitos aspectos antes obscuros se revelarão mais fáceis de serem entendidos e trabalhados no exercício da sua profissão, ou também usa a expressão do seu chamado ministerial. Aqui houve um problema na encadernação, então quebrou a linha lá na página 3, aí entrou experimentação sobre esses procedimentos, né? Faltou uma partezinha, seria o conhecimento da experimentação, pode colocar lá, o conhecimento da experimentação. Houve um problema na encadernação, na digitação, é o conhecimento da experimentação. Sobre esses procedimentos, aprender a refletir ao escolher entre as diversas alternativas de desenvolvimento da atividade docente. É muito importante que você, futuro professor, se já não é professor, tenha uma visão ampla e profunda do contexto em que se desenvolverá sua atividade profissional ou ministerial, ou seja, da escola e principalmente da sala de aula. Já falamos, né? Parece que nós estamos... Ok, agora eu percebi. Pelo menos aqui no meu está repetida a página. Ok.
Ok, percebi aqui agora. Na 3, ela foi acidentalmente duplicada. Perfeito. Então, a página 2 e a 3, elas foram duplicadas. Acidente meu, confesso. Então, vamos desconsiderar a página 3, se você observar com atenção. Estão percebendo? Que a página 3 ela foi duplicada. Foi no momento de eu preencher as lacunas, ou seja, o espaço para fazer a configuração da apostila. Então, acidentalmente, passamos para 4. 4, isto. Então, desconsiderem a 3, porque ela é duplicada, é a duplicação da 2. Educação. De início é importante aprender e compreender o conceito de educação. De modo geral, o termo é uma manifestação da cultura, e sendo assim, depende do contexto histórico e social em que está inserido. Seus fins variam, portanto, com as épocas e as sociedades, no tempo e no espaço, mas, de qualquer modo, ela sempre contribui para a subsistência do grupo como tal. Trata-se de um termo abrangente que pode ser entendido em 2 sentidos. Antes de falar dos 2 sentidos, que idade média no nosso contexto social latino e brasileiro uma criança começa a ler e escrever? Que idade média? Vamos lá, alguém pode aqui opinar? Média, porque ela é um pouco variável. Mas mais ou menos em que idade uma criança, no nosso contexto social, histórico, como brasileiros e latinos que somos, uma criança, em geral, começa a ler e escrever? Vamos lá. 7, 8 anos, pastor. 7, 8 anos. Alguém Eu mais acho que opina? agora tem que ser mais cedo, né, pastor? Com 5, 6 anos, eu acho. 5, 6 anos. Técnica Agora. Houve uma época que definitivamente, como a irmã Ruth falou, Isso, era a um pouquinho partir mais dos tarde, 6, 7 anos. 7, 8 anos. Hoje, por lei, no Brasil, 5 anos. Por lei. Você vai lá no site do MEC, procura lá, Ministério da Educação e Cultura. Ele é um site enorme. Aí você vai ver as prerrogativas das prerrogativas. Mas isso é a nossa cultura, é o nosso contexto. Vamos para outros povos, árabes e judeus. Quem tem a ideia de que, a partir de que idade a criança já lê e já escreve? Vamos lá. Com 4 anos? Não. 5? 2? Nossa. A criança árabe e judia já fechou 2 anos de idade, já está lendo e escrevendo. Isso aconteceu comigo. Ninguém acredita. Quando digo que já com 2 anos e 8 meses eu já tinha lido 4 livros. Com certeza. Estranho. Perdão, interromper. Com certeza. No nosso contexto, no contexto brasileiro, latino, isto é estranho. Muito. Não encaixa, não faz sentido. Concorda comigo? É como a criança não tivesse infância. Mas no contexto judaico e árabe, fala 100% sentido. E já fala a língua materna também. Está aqui nosso irmão Zé Carlos acrescentando. É interessantíssimo isso. Ou seja, o nosso contexto histórico, social e cultural é um pouco, infelizmente, atrasado em relação às nações árabes e à nação judaica. Em outras palavras, ficamos, infelizmente, um pouco ou muito a desejar. Analisa comigo o desenvolvimento de Israel e de todas as nações árabes na área da educação. A melhor educação do planeta Terra está lá. O quê? É o nível mais elevado de educação. Não vamos confundir o local que tem as melhores universidades. Uma coisa é ter uma boa universidade e outra coisa é ter um bom nível educacional. E os países árabes dão de goleada de qualquer país europeu. Dão de goleada. Agora, a estrutura organizacional, técnica e acadêmica, aí sim, estão com as faculdades europeias, como Oxford,
Cambridge, Stuttgart, na Alemanha, Düsseldorf, na Alemanha, Milão, na Itália e assim por diante. Agora, em termos de berço educacional, sem dúvida nenhuma, judeus e árabes. A nossa irmã, um dos irmãos aqui postou aqui agora na telinha, né? Eu ia exatamente ler esse texto agora. Então, eu estou aqui com as minhas anotações abertas. Vamos a Deuteronômio capítulo 6. Esse é um princípio que o próprio Deus obrigou. Aqui é uma imposição da lei. Por isso que o judeu leva a sério. E no islamismo também. Deuteronômio capítulo 6. Aí você vai entender o contexto exato de uma didática que os latinos e os outros povos normalmente não conhecem. Por isso que acham estranho. Como uma criança de 2 anos consegue já ler, escrever, entender tudo? Por causa disso aqui, ó. Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo 4. Você já leu, já passou por esse texto, já anotou, mas não observou os detalhezinhos que esse texto tem para nós. Vamos lá. Ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu estou fazendo a leitura na Almeida Revista Atualizada. Aí vai lá no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora, observa essa ordem. Atenção, olha a ordem que Deus coloca para Israel, como Israel deveria amar a Deus. Não é amar de qualquer maneira, não. Amarás o Senhor teu Deus, primeiramente, de todo o coração. Segundo, de toda a tua alma. Terceiro, com toda e de toda a tua força. Existem diferenças nessas 3 unidades 100%. Coração é uma coisa, alma é uma coisa e força é uma coisa. Quer anotar? De todo o teu coração, quer dizer, de todos os teus sentimentos. Então, primeira coisa que temos que amar a Deus, aprender a amar, entregando a Ele todos os nossos sentimentos, investindo toda uma força emocional dirigida para Ele. De toda a tua alma. Vamos pensar aqui juntos? Aí vai aquela matéria que já foi estudada, alguns de vocês já estudaram, outros já estudaram e já se esqueceram, e outros, eu sei, talvez nem estudaram. Mas eu acredito que quem está conosco aqui no bacharel já passou por essa matéria e foi obrigado a tê-lo estudado. Mas se por algum acidente alguém não passou, então vamos parar e voltar para trás. A matéria é chamada Antropologia Bíblica. A matéria Antropologia Bíblica diz que o homem ele é tripartite. Ele é dividido em 3 partes. Quem se lembra? Que o homem é uma tricotomia. Há teólogos, há escolas teológicas, há correntes teológicas que insistem que o homem é uma dicotomia, ou seja, ele é composto por 2 partes, alma e corpo. Mas primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos deixa mais do que claro. Há outros textos, mas esse é o principal, né? E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Aí vem a pergunta de $1 milhão. O que é a alma? Anote aí se você se esqueceu. E não pode esquecer disso aí. Porque se você se esquecer disso, querido aluno do bacharel, eu vou começar a rebaixar ponto. E aí eu vou te convidar a dar uma voltinha lá no médio. A refazer essa matéria. A alma, ela é constituída de mente, emoções e vontade. Mente, emoções e vontade. Lembraram ou não? Essa é a alma. Toda vez que a Bíblia, ainda que existem diferenças de contexto,
Em alguns textos, a palavra alma vai falar de vida. Em outros textos, a palavra alma vai falar da pessoa como um ser no seu todo. Em outros textos, a palavra alma vai se referir às 3 partes imateriais que constituem a personalidade humana: mente, emoções e vontade. Então aqui Deus está dizendo a Israel: Israel, vocês têm que me amar não apenas pelas suas emoções, mas com toda a sua mente, com todos os seus sentimentos e com toda a sua vontade. E aí termina: e de toda a tua força. Aí entra o nosso corpo, nosso ser físico. Versículo 6. Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Estas palavras que hoje te sugiro, é o que está escrito no texto. Estas palavras que eu te dou com uma orientação, é o que diz o texto? Alguém me confirma? O meu fala ordeno. O que é ordenar? Ordenar é uma obrigação, Isso. é um mandato. Não há uma escolha. Escute, se Deus nos ordena algo na sua palavra, pergunto eu a vocês, temos escolha em obedecer ou não? Não temos. Mas quando eu escolho não obedecer, o que acontece? Vamos lá. Quando Deus me diz algo, Ele me ordena algo, que é para eu fazer e eu não faço, o que acontece? À luz da Bíblia. Fica tudo bem, tudo tranquilo, fica tudo assim por ficar. Deus me dá uma ordem e eu não cumpro essa ordem. À luz da Bíblia, o que acontece? Eu sei que vocês têm a resposta. Solta essa resposta, pelo amor de Jesus, não é possível. Se Deus me dá uma ordem na sua palavra e eu não a cumpro, eu fico numa boa com Deus? Eu fico de boa com Deus, está tudo bem? O que acontece? À luz da Bíblia. Como isso é chamado à luz da Bíblia? Desobediência, você recebe uma Repreensão, desobediência, perfeito. A grosso modo, vamos lá, a grosso modo, à luz da Bíblia, o que é isso? A grosso modo. É um tipo de quê? Desobediência, perfeito, excelente, irmã Ruth. Mas está faltando a punição, palavrinha. seria uma punição. Pecado da Deus. Pecado. Pecado. Anote isso, por favor. Deus me ordena algo na Bíblia. Eu não cumpro, eu escolho. Eu quero obedecer, eu não quero obedecer. Quando eu escolho, eu quero, estou bem. Quando eu escolho, eu não quero, estou pecando. Alô? Pecar não é matar, adulterar, roubar, promiscuir-se. Pecado é também desobedecer. Washington colocar como procrastinação. Procrastinação é adiar o cumprimento. Procrastinei, adiei o cumprimento na minha obediência. Tem crente que está vivendo uma vida só de procrastinação, só de adiamento. É o que nós falamos na leitura, na linguagem popular, empurrar com a barriga. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Isso chama-se procrastinação. É o pecado, tem muitos crentes aí que são diplomados no pecado da procrastinação. Sabem o que tem que fazer, não fazem. Vamos lá em Tiago 4,17. Esse versículo eu quero que você memorize. Por favor. Pega esse versículo, alguém lê em voz alta e memorize. Memorize. Esse versículo tem que ser memorizado. Memorizado. Já estou dando para vocês algumas estratégias de didática, que eu vou abri-las bem mais na próxima aula. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso, está pecando. A Bíblia nos ensina, faça isso, faça isso, faça isso. A Bíblia nos ensina, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Quando eu aprendo a fazer algo ou não fazer algo,
mas eu não cumpro, eu estou pecando. Cuidado, irmãos. A Bíblia nos ensina, nos orienta, nos mostra o caminho. Quando nós nos recusamos a experimentar o cumprimento do que nos é pedido, estamos pecando. Tá bem claro, irmãos? Pecado não é roubar, matar, adulterar, promiscuir-se, prostituir-se. Não são essas coisas horríveis que as pessoas... Com todo respeito, é um exemplo. Irmão Wellington pisou na bola. Irmã Maria Bandeirinha fez isso. Vamos ser Carlos. Não. Pecado é deixar também de cumprir o que a Bíblia nos ordena. E aqui está claro, ó. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Começa por aí, irmãos. Muitos estão pecando porque não estão guardando no coração o que Deus está nos pedindo na sua palavra. Então, pastor, as nossas igrejas estão carregadinhas de pecadores conscientes, sim, senhor. Bem carregadinhas. E isso é preocupante. O Espírito Santo ministrou há muitos anos no meu coração sobre o maior pecado que a igreja comete. É não cumprir o mínimo que a Escritura nos orienta. O mínimo. E está aqui o mínimo. Olha o mínimo. Vem no versículo seguinte. Tu inculcarás os teus filhos. Aí está se referindo o quê? Ao nosso sacerdócio como papai e mamãe. A primeira didática geral nasce dentro de casa. Com a nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos. Mas o sacerdócio está aonde? Com quem? Com o homem. A mulher também tem esse sacerdócio? Tem. Mas a responsabilidade maior, quem puxa o carro, quem é? É o homem. Quando o homem não puxa o carro, esquece. Vamos ter problemas. E esses problemas saem aonde? Lá nos filhos. Mas todo problema começa com o papai. Se o papai assume o seu lado como sacerdote, a mamãe vai assumir o seu lado como sacerdotisa. Aí cada um dos dois sacerdotes e sacerdotisas vão fazer a sua parte e vai trazer o resultado positivo esperado pela palavra nos filhos. Alguém está me entendendo, gente? Isso é didática. Isso é didática da parte de Deus. Aí eu pergunto, e não precisa me dar resposta. Todos os cristãos na face da terra, todos os homens de Deus, papais, sacerdotes, fazem isso na face da terra, todos por igual? Resposta, não. E aí vem o pecado, começando dentro de casa, dentro do lar. Pecado este que, se não for cortado a tempo, salpica para quem? Para a igreja. A igreja, ela recebe as salpicaduras, os reflexos do fracasso do sacerdote dentro de casa. Isso aqui é forte que eu estou falando, irmãos. É forte. A igreja, muitas das vezes, recebe as salpicaduras dos fracassos sacerdotais cometidos dentro de casa. E alguns sacerdotes fracassam por ignorância. Meu povo perece porque lhes faltou conhecimento. Os sacerdotes hoje estão preocupados com tudo, com o crescimento quantitativo, com dízimos e ofertas, com isso e aquilo, mas estão se esquecendo que o primeiro sacerdócio de qualquer pastor, evangelista, ensinador, educador cristão, começa em casa com a sua esposa e com seus filhos. Alô? Está me entendendo? O primeiro e mais importante sacerdócio de qualquer pastor, evangelista, presbítero, diácono, dirigente de ministério de igreja, começa com a sua casa, com a sua família, porque ali Deus deixou as bases da mais importante didática geral, que é a didática geral com a minha casa, com a minha família, que vai ser a miniatura daquilo que vai se refletir aonde? Dentro da igreja de Cristo. Agora, como é que vai funcionar isso com os nossos filhos? Eu estou tomando um pouquinho de tempo, porque eu já ia tomar o tempo falando dessa parte, que não está dentro da apostila, pelo menos aqui agora na introdução. Versículo 7. Tu inculcarás a quem? A tua esposa. Tu inculcarás a quem? A quem? Aos teus filhos. E delas falarás. Em que ocasião? Quantas vezes por dia? Aonde? Primeiro,
assentado em tua casa. Segundo, andando pelo caminho. Terceiro, ao deitar-te. Quarto, ao levantar-te. O texto aqui ordena, não sugere, ordena que seja 4 vezes por dia. Os islâmicos oram 5 vezes por dia. Pastor, peraí, aí tem um problema. Qual o problema? Eu trabalho 14, 16 horas por dia. Não posso fazer isso na minha casa. Vai ter que se virar. Se você quiser cumprir o básico e o mínimo que a Escritura ensina. É muito fácil apresentarmos desculpas ao que a Bíblia nos pede. Não, mas isso era nos tempos de Moisés, nos tempos de Josué. Era mais fácil. Você está totalmente enganado, minha irmã, meu irmão. Era muito mais complicado. Hoje é muito mais fácil. Ó, com esse aparelhinho aqui na mão, eu vou longe. Longe. Alô? Sabe o que eu tenho aqui na minha mão? Com esse aparelhinho aqui eu vou longe. E às vezes vamos longe até demais. Mas vamos tão baixinho, nosso voo é tão rasante em relação às coisas de Deus. Para as outras coisas, a gente, prospera que uma loucura. Mas no mais importante, que é ensinar a minha casa, minha esposa, nossos filhos, a coisa fica complicada. Vou repetir de novo. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas farás assentar aonde? Primeiro na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui fala de lugares e tempos. Você pode estar lá caminhando, fala com teu filho. Dentro de casa, quando você estiver sentado. Ou está se gastando muito tempo com celular, tablet, internet, tecnologia. Tudo isso é importante? Eu uso e dependo disso para desenvolver meu trabalho. Mas o senhor não tem filho pequeno? Eu sei, mas eu tenho um filho de 28 anos, solteiro, que está querendo casar. Se eu não tiver tempo com esse filho de 28 anos, se minha esposa não tivermos tempo com esse filho de 28 anos, eu pergunto a vocês, vamos pensar aqui logicamente, vamos conseguir mantê-lo nos caminhos do Senhor? Não. Mas é adulto, pastor. Eu sei. Por isso que a gente conversa muito. Você é adulto. A gente não pode te forçar a nada, te obrigar a nada, porque você agora é adulto. Mas enquanto estiver morando debaixo desse teto aqui, existe, queira ou não, isso eu falo muito com meu filho e minha esposa também, há uma responsabilidade moral e espiritual ainda sobre você. Você sabe, agora você é adulto, você faz o que quiser, quer meter os pés pelas mãos à vontade, mas a semente foi dada, foi semeada. Mas diante das escrituras, alguém está me entendendo, gente? Ainda temos uma responsabilidade moral e espiritual de influenciar. Você pensa que é fácil para mim, como pai e como pastor, estar influenciando meu filho? Mas seu filho é difícil? Não, mas é um menino de 28 anos, inteligente, esperto, sabe o que quer e tem desculpa para todas as perguntas que você imaginar. E aí? E se eu não tiver uma resposta aqui, aqui, como é que eu fico? Você não tem ideia. Tem dia que eu passo apertado aqui com meu filho. Ele me coloca em calça curta e justa. Pai, por que isso? Caramba, me dá tempo. Me dá tempo de ir na palavra de Deus. Me dá tempo de eu falar com Deus. Mas não devia estar na sua cabeça, pai. Eu não sou um computador. Por favor, misericórdia. Você está pedindo demais de mim. E eu já tenho uma certa idade. Dá um tempo, me dá 2 dias. E ele me cobra. Quando passa de uma semana, e aí? E aquela pergunta que eu fiz para o senhor, meu rapaz, você está ganhando dos nossos alunos. Nossos alunos não apertam contra a parede, você me aperta contra a banheira. Vai devagar. Irmãos, hoje as crianças pequenas estão trabalhando no sentido contrário. Parece que elas dominam mais os pais do que os pais orientá-los. Vou chegar numa partezinha que vai ficar um pouco melindrosa, mas aí você vai entender que nós temos que aprender a trabalhar com didática dentro da nossa própria casa, para depois aplicá-las para a igreja e também aplicá-las à nossa vida.
Versículo 8, eu quero fechar essa parte aqui para não ficar mais extenso. E também as atarás como sinal na tua mão. Olha que interessante. E te serão por frontal nos teus olhos. E versículo 9, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Não sei se alguém de vocês já entrou em casa de judeu, ortodoxo, religioso, ou já limparam casa de judeus ortodoxos religiosos. Eles têm amarrado aqui na mão várias tiras de couro. Não sei se vocês já estiveram olhando de perto. Essas amarraduras nas mãos, tiras de couro, tem vários textos do Antigo Testamento, porque eles cumprem literalmente o que aqui está orientando. Outros têm uma caixinha na testa. Alguém já viu isso? Outros têm uma caixinha na testa. É um negócio bem engraçado, parece um chifre. Está lá o judeu, sai caminhando, uma caixinha na testa. Chama aquilo ali, é o que está ordenado aqui. Está dentro uma miniatura de qualquer texto do Antigo Testamento. Tá? E te serão por um frontal entre os olhos. Fica exatamente na altura da testa, e quando o camarada levanta os olhos, ó, ele já está olhando para o texto, porque ele já memorizou previamente o texto que está dentro daquela caixinha na altura da testa dele. Aí se cumpre literalmente o que a Escritura aqui ordena. E depois, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Se você já limpou casa de judeu, na casa de judeus ortodoxos tem um tubinho, tipo um manuscrito em miniatura, que é colocado nas laterais das portas. Isso é chamado de mezuzá. Já ouviram falar? Mezuzá. Alguém já viu isso? Meu filho quer colocar na nossa porta, pastor. Está aqui separado. A gente sempre coloca. Não é errado nós cristãos o fazermos. Não é errado, mas não é uma ordenança para nós, senão para os sim. A gente judeus. faz por vontade própria, porque sabe o resultado. Não é errado, não é errado. Vou repetir mais uma vez. A lei lançou várias prescrições, e dentre elas o uso do mezuzá. Isso é uma forma de retificar o pacto entre Deus e a nação de Israel. Ontem me perguntaram, pastor, é errado uma igreja fazer as primícias? Porque várias igrejas, no início de cada ano, fazem o chamado culto das primícias, as semanas das primícias, os dias das primícias. Alguém sabe disso ou não? Eu estou mais perdido que segue tiroteio. Aí eu respondi, meu irmão, não é errado. Se você quer, por exemplo, geralmente na semana das primícias ou no culto das primícias, se dá o primeiro salário do ano, em geral, não é? Como gratidão, uma oferta de gratidão a Deus. Está errado isso? Não, em nada. Porém, não é a obrigação. Se você faz, faça-o por voluntariedade, no sentido de honrar a Deus, mas não faça por obrigação, porque toda obrigação implica em religiosidade. O judeu faz por obrigação, por religiosidade, porque é parte da lei. Deixa isso bem claro. Nós cristãos não temos nem essa obrigação e muito menos esta religiosidade de fazermos culto de primícia. Mas a igreja que faz não está errando em nada, não está pecando em nada. Mas não é uma obrigatoriedade. Alguém está me entendendo, gente? É uma demonstração de gratidão. Se você tem feito e está fazendo, continue, porque aí não tem nada de errado. Porque Deus olha para o coração e você está fazendo. Agora, quando a coisa é colocada como obrigação, aí muda o aspecto. Aí já é uma coisa difícil. Já é uma coisa que Paulo já condena na carta aos Gálatas. Se você ler com atenção a carta aos Gálatas, o problema da igreja da região da Galácia era a imposição da lei judaica sobre a igreja cristã na região da Galácia. Ou seja, os cristãos que estavam se convertendo e os judeus que estavam se convertendo naquelas regiões, ou naquela região que era um grupo de igrejas na região da Galácia, eram obrigados a guardar o sábado, eram obrigados a guardar a lei, eram obrigados a circuncidar-se, eram obrigados a viver 100% do Antigo Testamento. Isso nos dias de hoje, eles são chamados de judaizantes. Alô? Quem já ouviu falar dos judaizantes?
Tem igreja que você vai entrar hoje, aí em Massachusetts, Connecticut, no Brasil, vai ver lá 3, 4 tocando chofar. Vai ver uma cópia da Arca da Aliança no púlpito, vai ver uma cópia do candelabro de 7 braços, vai ver até a pia de bronze, o altar do holocausto, o altar do incenso. O que é isso? É o templo de Israel, é a sinagoga dentro da minha igreja. E os pastores dizem, ó, você quer para atrair a presença de Deus, mas isso não é bíblico. Não, não, isso aí é um desvio da palavra. Isso é coisa dos judaizantes. E o exagero da prática dessas normas da lei do Antigo Testamento, uma vez que elas feitas de forma insistente, leva à heresia. Aí sim, desagrada ao coração de Deus. Esta é a razão pela qual Paulo, pelo Espírito Santo, é orientado a escrever a carta aos Gálatas. Quantos sabiam disso, irmãos? Por favor. Vou ter que bater isso. Só, pastora Priscila, vou ter que bater um pouquinho pesado nessa tecla, porque o aluno do médio do bacharel tem que saber disso, tá? Pastor, hoje as igrejas estão assim fazendo isso, desconhecimento da palavra, não estuda a palavra, não entende como aplicar corretamente a palavra, fazem até com bom sentimento e bom coração, acredite, e até de boa fé. Mas o que adianta você estar fazendo algo de boa fé sem ter base bíblica autêntica e genuína na sua correta aplicação? Você não Até passa de ser mesmo, o quê? pastor, usando aquele manto que só o judeu. O talit é. Isso. Eu fico assustado, o pastor que está orando na igreja com a cabeça coberta de talit. E eu perguntei, o que é isso? De qual tribo você é? Por quê? Só um judeu com uma tribo identificada, segundo a lei do Antigo Testamento, deve usar isso. Ele se assustou. E a sua tribo? A minha é Benjamim. Mas eu nunca vou usar um talit aqui dentro da igreja. Só dentro de uma sinagoga. Ficou mais assustado ainda. Mas o senhor é judeu? Sou. Sou convertido ao Evangelho de Cristo há mais de 50 anos. Vou uma vez por mês em sinagoga messiânica, só lá que eu uso o talit. Mas na igreja eu jamais posso fazer isso. Não. Porque a igreja é igreja, é um território cristão. Agora, numa sinagoga messiânica que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o Messias de Israel, aí eu posso fazer com toda a liberdade, porque eu não vou ser objeto de escândalo. Eu não vou chamar a atenção. Agora, para que eu usa esse tipo de paramentos dentro de uma igreja evangélica? Eu vou ser o quê? O centro das atenções. O centro das atenções tem que ser, a Escritura, a presença de Deus, e não o ritualismo. Alguém está me entendendo, gente? Mas está dentro do assunto, pastor. Didática. Está faltando didática básica hoje nas nossas igrejas. E essa falta de didática é uma das grandes falhas que implicam a fraqueza do ensino das Escrituras Sagradas. Vamos avançar mais um pouquinho? Pastor, e sobre o Shabat? Algumas igrejas fazem sobre o Shabat e coloca como, né, uma obrigação da igreja deles. Aí eu venho eu encarei um pouquinho forte a 2 pastores hispanos aqui na área de Orlando há coisa de uns 4 meses, me convidando para o Shabat. Aí eu fui com jeitinho, né? Usei didática e tática. Convidei eles para um café no Starbucks. Vamos tomar um café amanhã? Estão disponíveis? Estamos. Vou responder vocês esse convite. Mas tem que ser amanhã, Porque eu tinha que criar uma tática em cima de uma didática para jogar com carinho e com base na Escritura. Aí chegamos lá, eles ansiosos. Estão contando com o senhor para ir no nosso Shabat. Amém. Mas eu só vou se vocês me responderem um pequeno questionáriozinho de 5 perguntas. Esse é fácil, molinho, tá bom. Me dá aí 3 textos que Paulo me ensina, ou nos ensina, que devemos viver o Shabat. Ficar os dois olhando para a cara do outro. Você está se lembrando daquele texto? Que texto? Você se lembra de algum texto? Não estou conseguindo me lembrar. Ficaram quase 20 minutos olhando um para a cara do outro, igual a bobinhos, assim.
Pastor, a gente não está conseguindo se lembrar. Vocês não estão conseguindo se lembrar ou porque não existe? Não, claro que existe. Ah, tem certeza? Então dou mais 15 minutos. Aí ficaram que nem os dois. Levaram Bíblia, começaram a ficar nervosos. Já tinham se passado 35 minutos. E eu falei, tá difícil, né, encontrar pelo menos um texto. Depois de 35 minutos, eu tenho uma notícia para vocês. Ajuda lá, pastor. Dá a dica do texto. Não existe texto. Como é que é? Não existe texto. E nos oriente, nós como cristãos, a praticarmos o Shabat. Segunda perguntinha. O que é válido do Antigo Testamento para dentro do Novo? Quais são os critérios? Como é que é? Quais são os critérios de tudo que é do Antigo Testamento considerado válido do Novo? Ficaram tontinhos. Nunca aprendemos isso. Vou dar a resposta para vocês. Os princípios do Antigo Testamento que são reconhecidos no Novo têm que passar por por 3 critérios. Primeiro critério. Jesus falou desses princípios pelo menos 2 vezes em um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se Jesus falou, ele é válido para o Novo Testamento. Segundo critério, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. O apóstolo Paulo, pelo menos, falou 3 vezes em uma das suas 3 epístolas sobre esses princípios do Antigo Testamento. Se falou, é válido. Se não falou, esquece. Era só para Israel e para o Antigo Testamento. Terceira pergunta, ou terceiro critério. Pedro, Tiago, João e Judas, nas suas epístolas, pelo menos falaram em 2 textos sobre este princípio ou princípios lá do Antigo para dentro do Novo? Não. Então não são válidos. Se assustaram. Eu estava na terceira pergunta, aí ficaram desanimados. Pastor, esquece, não precisa nem entrar na 4ª e na 5ª. Eu ia fazer 5 perguntinhas a vocês. Então, irmãos, vocês estão um pouco ou muito enganados. O Shabat é um sinal entre Deus e a nação de Israel. Eu sou judeu, mas eu já me converti a Jesus Cristo, o Messias de Israel. E a luz da palavra não me dá o direito de viver a velha aliança. O sangue de Abraão está em mim, mas eu vivo é a nova aliança, que foi ratificada e confirmada pelo poderoso derramamento do sangue de Jesus Cristo. Perdi a amizade desses 2 pastores. Irmã Giane, você não está entendendo, irmã Giane? Eu estou perdendo a amizade direto com um monte de pastores quando eu dou uma resposta bíblica. Mas quando a palavra é confrontada, é isso aí, ué. Irmã, você não tem ideia. Irmã, você não está entendendo. Eu estou perdendo por semana a amizade de pastores quando eu falo a Bíblia. O que eles querem ouvir? Eles querem ouvir qualquer coisa. No que eu apresento o básico da Escritura, eles se revoltam. Eles ficam nervosos. Eles começam a argumentar com aquilo que pensam, com aquilo que aprenderam. Irmãos, eu sou humilde no sentido de dizer o seguinte: se me ensinaram errado e estão me ensinando à luz da Bíblia, eu tenho que ter a humildade em reconhecer. Me ensinaram errado por 30 anos. E eu estou aqui para assumir o meu erro, porque me ensinaram errado. Mas agora eu estou vendo que a verdade aberta e explícita nas Escrituras Sagradas. Alguém está me entendendo, irmãos? Quem de vocês, com todo carinho e respeito, por favor, aqui eu não me coloco melhor do que ninguém, quem de vocês teria essa humildade em reconhecer? Me ensinaram isso durante 30 anos, mas agora eu me dei conta. Eu me dei conta que a Bíblia é que está certa. Irmãos, temos que ter humildade para reconhecer. Caramba, se a gente não tiver essa humildade, então a gente está no caminho errado. Estamos fazendo a coisa errada. Entende? Eu não tenho problema, que eu falo todos os dias para minha família, para minha esposa, para o meu filho. Se ao longo desses 56 anos que eu estou no Evangelho, aprendi algo errado, e a Bíblia hoje, pelo Espírito Santo, me mostra, está aqui, você errou durante mais de 50 anos, eu tenho humildade de chegar para todos vocês e a quem eu já tenho ensinado aquilo que eu aprendi como certo. Irmãos, me perdoem, me equivoquei, errei. Não aprendi o correto à luz da Bíblia. E eu estou aqui para pedir perdão e ratificar, e me retificar diante de vocês. Mas hoje o orgulho não permite. Há muitos líderes, pastores, a serem o suficientemente humildes para reconhecerem que aprenderam errado. Pastor. Vamos avançar mais 5 minutinhos? Alguém Pastor, tem alguma pergunta, alguma abordagem?
Sim, As igrejas, tem algumas igrejas que fazem aquilo que os judeus fazem, né, que é biblicamente ordenado a eles, tipo o Yom Kippur, o Dia do Perdão, onde aquele dia a sentença, né, ela é perdoada sim, e sim. mudada a história da pessoa. É o único dia. Então, por que algumas igrejas evangélicas no Brasil elas fazem esse ato? É errado, não adianta em nada. O que acontece? Elas estão anulando ali o sacrifício de Jesus? 100% correto, irmã Ruth. Porque vamos olhar a luz da Bíblia? Não Hum, seria, vamos olhar a luz da Bíblia, por gentileza, tá? Até peço que todos me acompanhem juntos aqui. A luz da Bíblia não seria um ato de hipocrisia separar um dia para dedicar perdão às pessoas e reconhecer a necessidade de perdão diante de Deus? Vamos ser sinceros, irmãos. Se separamos um dia por ano, que é o caso dos judeus, eles separam um dia, que é 10 dias depois do início do ano novo. O ano novo judaico chama-se Rosh Hashanah, que é o é, primeiro dia do calendário judaico, primeiro do novo ano. Separar 10 dias por ano para dar perdão às pessoas e apresentar-se diante de Deus na necessidade de ser perdoado, vocês não entendem que isso não é um ato de hipocrisia bem descarado, posto que todos nós temos necessidade diária de dizer, Senhor, errei, pequei, necessito teu perdão e eu sim. preciso dar perdão a outras pessoas a quem tenho ofendido? Porque é assim que Jesus nos ensina. O Yom Kippur não é um ensino de Jesus. Não. Ainda que é bíblico no sentido da lei do Antigo Testamento. Mas Sim. lembre-se, nem tudo da lei é de aplicação para nós. Jesus não veio anular a lei, ele veio para cumpri-la. Mas nós conseguimos cumprir a lei? Não. Como é que nós íamos cumprir? 613 mandamentos, 499 estatutos, 714 preceitos e 576 ordenanças. Impossível. Mas Jesus cumpriu tudo isso. Pronto, ele já resolveu o assunto. O problema somos nós que queremos dar uma de Jesus. Jesus, certa feita, disse: ó, o cálice que eu bebo, não podeis beber vós. Tem coisas que Jesus fez que podemos e devemos fazer e imitá-lo. Amém? Mas tem coisas que Jesus fez que nós não podemos e não conseguiremos fazer. E uma delas é cumprir a lei. Ele cumpriu por nós, para nos dar hoje a liberdade no espírito, para obedecê-lo no espírito e na base da palavra, da Escritura Sagrada. Então, Uhum. irmã Ruth, eu tenho com muito pesar em lhe dizer que quem tem essa prática está brincando com o sacrifício de Cristo. É Ou, que eu era de na uma pior igreja das. no Brasil que cumpria essa prática e Eu todo sei, mundo eu tinha que conheço, eu sei fazer. exatamente qual é essa igreja. Eu tenho acompanhado no YouTube e no Instagram e fico triste, porque eu tenho dois amigos pastores que têm um carinho muito grande por eles, converso muito com eles pelo WhatsApp, mas eles não se dobram. Então, e ele até me dizia, eu me envergonho que o senhor, como judeu, deveria cumprir isso. E eu me envergonhar? Eu estou livre, eu estou Verdade. livre. Eu estou livre por Cristo Jesus. Eu não vou voltar agarrado como os Gálatas. Não vou voltar para trás. Não, a lei ficou para trás. A lei ficou com os meus ancestrais, com os meus pais. Tá? Mas agora eu estou livre em Cristo É Jesus. isso, eu Mas tá. falei isso para as pessoas, eu falei que o sacrifício de Jesus não pode ser anulado, então você está Não anulando pode, não o pode. O sacrifício de Jesus? sacrifício de Jesus já cobriu todo o protocolo da lei. Não No momento que eu não reconheço o sacrifício de Cristo, aí eu vou querer colocar o que? Adereços, aditivos à minha salvação e à minha santificação. Isso é brincar com a nossa santificação. E alguns Verdade. brincam por desconhecimento e outros por orgulho e arrogância. Sabem, conhecem, estudam e leem a Bíblia, mas querem fazer uma história diferente, querem colocar um tempero a mais. Irmãos, cuidado. A Bíblia diz que todo aquele que colocar ou extrair qualquer coisa da Sagrada Escritura seria considerado maldito. Me dá 5 minutinhos para eu fechar a aula. Eu tenho que dar a vocês uns exercícios. Pastor Lomi teve que atender ali uma emergência, pelo que eu estou entendendo, teve que se deslocar
para resolver uma situação, mas obrigado, pastor, pelo seu esforço em estar conectado, né? Minha sugestão é rever, né, o vídeo desta aula para o irmão não ficar perdido depois na questão dos exercícios. Vamos à parte da educação. Uma coisa que está matando o povo de Deus hoje é a falta básica de educação. A irmã Ruth deu aqui um exemplo perfeito. Igrejas no Brasil, mas aqui também eu conheço 2 igrejas que estão vivendo os rituais do Antigo Testamento, mas está faltando elas o quê? Educação. Bíblica básica. Bíblica básica. Dá vergonha dizer isso. Pastores de 30 anos de fé não têm uma gota de educação bíblica básica para entender que a lei ficou lá para trás, com o Antigo Testamento e com os judeus que não conhecem a Cristo. Mas nós já somos livres e libertos do peso da lei. Só quero ler essa partezinha aqui, ó. A educação ela funciona em 2 sentidos, no social e no individual. No sentido social, a ação que as gerações anteriores exercem sobre as gerações mais jovens, orientando sua conduta, transmitindo conhecimentos, normas, valores, crenças e costumes aceitos pelo grupo social do qual fazem parte. O termo origina-se do verbo latino educare, que significa, nesse sentido, criar, alimentar, ou seja, conceder algo a alguém. Um povo sem educação é um povo sem orientação, é um povo sem direção, é um povo sem norte. A Bíblia mesmo diz, lá em Provérbios 29, 18, por faltar profecia, o povo se corrompe, por faltar educação, o povo se desvia. Sentido individual. Desenvolvimento das aptidões e capacidades de cada indivíduo, tendo em vista o aprimoramento da sua personalidade. O verbo educar e criar, nesse caso, expressa a estimulação e liberação de forças latentes. Nos 2 sentidos, a palavra está ligada ao aspecto formativo. Eu paro por aqui. Na próxima aula, nós vamos entrar numa área muito delicada, que é a área da formação. Anote aí, na próxima aula, 27 de janeiro, nós vamos falar sobre a formação. Qual o impacto que a formação gera em nós através de uma educação e como a didática trabalha bem em cima disto. Deixa eu dar aqui um trabalhinho de casa para vocês. Como eu já havia falado, vocês vão ter que ler. Se vocês não lerem a apostila, vai ser bem complicado, porque essa apostila ela vai exigir leitura. Vai lá comigo na página 32. E, pastor, a gente ainda não passou por ela, mas vai lá comigo na página 32. Você vai ver lá, questões de didática geral, página de número 32. Alguém já chegou lá comigo? Quem pôde, né? Isto. Você vai ver 5 perguntinhas. Uma está lá no rodapé da página 32. E as demais estão na página 33. Vocês terão que, por favor, na próxima aula, me só responderem essas perguntas. 1, 2, 3, 4 e 5. Só. A número 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Mas, pastor, nós não passamos ainda por essa parte da apostila. Claro que eu sei disso, mas vocês vão ter que ler quase toda a apostila e vão encontrar facilmente as respostas. É aquilo que eu falei no começo da aula e bato forte na tecla. Esta matéria vai exigir mais leitura. Se você não se dispor a ler mais, você vai ter problemas. E eu te garanto, você não vai passar fácil nessa matéria. Não é que eu vou prejudicar ou complicar você. Não se trata disso. Luto máximo para dar um maior número de facilidades possíveis para o aluno deslanchar. Mas se o aluno não cumprir esses requisitos bem mínimos, e neste caso específico,
é aumentar a sua leitura sobre uma matéria que é difícil, porque ela é de cunho, de calado, de natureza técnica. Todos estão entendendo, gente? Todos estão entendendo? Perguntas 1, 2, 3, 4 e 5. Apenas. Porque aí eu quero avaliar o nível de esforço e o nível de leitura que vocês estarão dedicando a esta matéria. Se eu perceber que não haverá devida dedicação, é natural que vamos levar essa matéria à frente com muita dificuldade, muitíssima, mais difícil do que normalmente costumamos levar. Mas eu quero acreditar de coração que todos aqui vão cooperar, porque o interesse é de vocês, não é verdade? O meu é ver vocês deslanchando e o de vocês avançando e produzindo. Perfeito? Alguma dúvida ou pergunta? Não? Tudo por enquanto esclarecido? Maravilha! E, pastor, vai ser apertada essa matéria. Já está apertada. Já porque ela é técnica. Toda matéria técnica ela é mais difícil. Bem-vindos ao curso básico em teologia para quem ainda a ficha não caiu. Básico? Não, ao curso bacharel. Tá? Se você ainda pensa que está no básico, só dá uma despertadinha. Ó, dá aquele beliscão, né? Belisca. Tô acordado? Belisca, tá? Alguns precisam dar uns beliscões pensando que não estão no básico, mas nós estamos no bacharel. E o bacharel, o nível é lá em cima, e a gente vai apertar carinhosamente alguns de vocês um pouquinho mais. Amém? Algum aluno pode dar uma rápida opinião, o que achou desta matéria, nível de introdução? Rapidamente, um aluno só. O que você está opinando? O que você opina? Essa matéria tem alguma importância? Essa matéria ela é determinativa? Ela tem peso na nossa vida espiritual? Gostaria de ouvir a opinião de um aluno. O que você achou a título de introdução desta matéria? Você não vai avaliar a mim como professor, que eu tenho muito a desejar, mas você vai avaliar por cima, pela introdução de hoje, se essa matéria ela tem ou não um peso na nossa vida espiritual. Vamos lá. Um aluno, só um aluno. Em poucas palavras. Ninguém. Não é possível. Não é possível. Nenhum aluno achou nada sobre essa matéria. Ela simplesmente é igualzinha às outras. Pastor, Ou eu eu não achei estou conseguindo. essa aula muito interessante e o assunto, a gente já aborda alguma coisa, mas tem coisa que a gente não conhece ou não pratica. Então, eu acho que é muito importante a vivência desse ensinamento para o nosso dia a dia. Perfeito. Quero que vocês pensem com seriedade, irmãos. Só irmã Ruth que se animou a fazer algum tipo de abordagem, posso estar enganado, mas está dando a entender que vocês ainda não, a ficha não caiu, na maioria. É a impressão que alguns de vocês estão me passando, a maioria, só a irmã Ruth que se manifestou, mas tudo bem, ninguém é obrigado a se manifestar, porque eu pedi apenas com que um aluno se manifestasse. Irmão Você está me Wellington, ouvindo, pastor? 100%. Sim, pastor, essa aula é muito importante. Eu estou vendo que às vezes a gente pensa que sabe, mas não sabe, não. Eu estou vendo aqui que a gente voltou a coisa lá no passado e está vivendo novamente e cada vez mais abrindo um leque, entendeu? A gente tem contato com muitas pessoas na igreja, igual eu faço parte do grupo de louvor, sou ministro de louvor, eu faço parte ajuda as pessoas ali, com as crianças, às vezes ali, e recebo as pessoas, né? E dá Certo, para ver certo. que a gente não sabe nada. A gente tem que. Essa aula vai abrir um leque muito grande. Pelo menos para mim vai ser muito importante. Vai ser muito bom. Que Deus nos ajude, irmãos, a ficha cair em cada um de nós e entendermos que didática é uma matéria técnica, mas ela tem uma prática de vida enorme para cada um de nós, para os ministérios que Deus nos chamou e, sobretudo, no trato com as pessoas e no trato com a nossa própria vida e com a nossa família. Vamos agradecer a Deus? Amém. Deus falou alguma coisa ao coração? Bom, a irmã Ruth, eu sei que Deus falou. Ao irmão Wellington também. Mas Deus falou com alguém mais na introdução dessa matéria? Ou Deus não falou? Eu acho, pastor, que como cristãos, em relação ao nosso comportamento, a nossa postura e até mesmo
a forma como nos iremos dirigir às pessoas, acho que vai ser muito gratificante e muito aprendizado para nós, porque não é só a gente dizer que somos cristãos, nós temos que fazer o papel de cristão tal qual como a Bíblia nos ensina, não é? E eu vejo que vai ser muito proveitoso, tanto para mim como para os irmãos que aqui estão presentes. Uhum. Que Deus nos desperte, irmãos, a olhar para essa matéria com um sentido de valorização extremo, enorme, porque só teremos a ganhar, não é? Em fazermos a palavra de Deus muito mais prática e produtiva, começando da minha vida, da nossa casa, para depois fazermos aplicação na nossa igreja, na vida dos irmãos com quem nós convivemos. Quero agradecer a participação de todos que puderam estar aqui, irmã Jeane, evangelista Wellington, irmã Ruth, nosso irmão Washington Garga, a irmã Maria Bandeirinha, pastor Noami, foi para lá, para cá, voltou, está aí Pastor firme. Luiz, essa Fale matéria comigo. ela é muito importante. Eu comecei a fazer ela quando eu estava fazendo o curso e eu aprendi algumas coisinhas que eu cheguei a participar. Isso Certo, aí, ela abre um conhecimento, não só né, um leque, mas um conhecimento para você lidar não só com pessoas, mas em todos os ministérios da igreja. exato, exato. Como falar, como ter uma postura perante uma situação, como você vai lidar com o ministério de criança, com o ministério de adolescente, com o ministério de jovem, das irmãs. Isso ensina muita coisa, entendeu? Porque Exatamente, isso que o irmão está falando tem muita. Nós falamos isso aqui, está lá na página de número sabe qual é o 3, nosso né? problema, pastor, hoje? É porque os ministros, o professor de uma salinha, de um adolescente, eles não têm um planejamento igual era antes. E é Uma planilha corretíssimo. para você ver qual é a linguagem da criança hoje para você instruir ela dentro da Bíblia. Um exemplo, Corretíssimo. entende? Porque se você for olhar, o que Deus falou na palavra? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, Yep, hoje em dia, o que eu falei no começo do ano hoje na igreja? Falei, eu não consagro um diácono mais na igreja, um cooperador, se ele não tiver um básico de teologia. Amém. Deus continue Porque abençoando a sua visão, você, pastor, porque essa é a visão bíblica, a direção você não bíblica. vai ter problema na igreja com a rebelião, você não vai ter problema com a pessoa. Você consagra hoje. Sabe qual é o nosso problema? É a necessidade de ter pessoas. Aí você pega um que não conhece, já vai jogando ele no altar, já vai matando ele, e aquilo ali vai prejudicar a pessoa. Não Entende? terá conteúdo para dar conta dos compromissos e das Isso. responsabilidades que exigem a obra de Deus. Que a obra de Deus tem que ser feita com excelência, não de qualquer maneira. E para Isso. dar excelência, nós temos que ter conteúdo. Lógico. Temos que ter Eu conteúdo. já participei de ver novos convertidos chegar na igreja e pastor da minha época, pastor, né, pastor renomado, dá oportunidade, a pessoa tá pregando na hora do culto lá e fala, Nossa Senhora Aparecida, em cima do altar pregando com o microfone. Não tô falando Meu que, pai mas da... pra você ver que onde que tá as coisas. É verdade. Entende? Nossa Senhora da Aparecida, deixa quieto, irmãos. Mete Ó, isso o não. Mas pastor, é verdade, pastor Luiz. aqui, eu falo É sobre verdade. isso porque toda vez que. Porque minha família são todas católicas, né? E toda vez que eu vou no Brasil, eu sempre falo isso aí. Toda vez que eu vou no Brasil, eu boto com as Nossa Senhora tudo atrás de mim. Deixa quieto, irmã, não Porque mexe isso não. é uma coisa que pregna em você, que não sai, sabe? E quando a pessoa Isso. fala muito. Ixi, E essa matéria, a didática, ela te ajuda você, como você vai expressar com as pessoas, como você vai elaborar, vai fazer uma mensagem, vai criar a linguagem de hoje, para que serve o texto, quando foi falado isso aqui, para que serve hoje. Isso é muito importante, entendeu? Muito bom, pastor Noami, a sua abordagem, agradeço demais. Amém? Sintetizou em poucas palavras, falou tudo. Ele resumiu e ampliou ao mesmo tempo, que está lá na página 2, né? Que a didática está ligada com educação, ensino, aprendizagem, pedagogia e filosofia. A gente vai destrinchar tudo isso
nas próximas 7 aulas, né? Vai ficar curtinho, vocês vão ver que essa matéria ia pedir água para a gente aumentar mais 8, mas a gente não tem mais tempo, entende? Eu Amém. queria trabalhar 2 meses, não 2, 3 meses com essa matéria, mas a gente vai estar estudando ela em 2 meses, que ainda vai ser pouco, mas tudo bem, a gente vai trabalhar dentro daquilo que a gente pode e precisa. Obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco, irmão José Carlos, pastora Priscila, Deus os abençoe. Vamos estar concluindo a nossa aula de hoje, passamos um pouco do horário, mas foi importante, né, porque é a introdução de uma matéria de um alto calibre. Na próxima aula a gente vai estar um pouquinho mais dentro, um pouquinho não, a gente devemos estar dentro do horário. A matéria é boa, pastor. A matéria, ela prende a gente. Ela é cativante, exato. É uma matéria que atrai e cativa, segura. Obrigado, irmão Washington. Irmão Washington tá lá, ó. Tá acordado, tá tomando lá café lá na Bahia com força, né? Aqui é 10h17, lá na Bahia, meia-noite e 17. Meu Deus, o homem é bom, é baiano bom na terra, é o irmão Washington Gaga, né? Tá tomando um cafezão lá, se fosse outro, já tava cochilando na frente da câmera. Vamos pedir nossa irmã Maria Bandeirinha, né? Ela não tem nenhuma bandeira aí na frente dela, não, mas esse nome aí é diferente, né? Veio lá da Espanha e veio a ser a bandeirada da nossa escola. Irmã Maria Bandeirinha está então agradecendo a Deus, abrindo o áudio. Muito obrigado a todos vocês, Deus os abençoe. Próxima aula, dia 27, estaremos aqui, anote aí. Façam os exercícios, aquelas 5 perguntinhas, não tem bicho de 7 cabeças, é só ler a apostila com atenção que você vai conseguir as respostas. Irmã Maria Bandeirinha, então, abrindo o seu áudio, orando e agradecendo a Deus pela aula de hoje. Pai querido, Pai amado, aqui estamos mais uma vez numa aula, Pai, aprendendo um pouco mais daquilo que a Tua palavra quer que possa ficar no nosso coração, Pai. Nossos corações estão cheios de gratidão e humildemente, Pai, queremos aprender mais do Senhor, para que isso possa ser refletido nas nossas vidas, Aleluia. Pai. Não somente Aleluia. dentro da igreja, mas principalmente fora dela, Pai. Porque aí Sim, é onde Senhor. está o difícil, o sermos cristãos fora da igreja, Pai. E por isso estamos aqui disponibilizando do nosso tempo para o Senhor nos ensinar o que nos fará entrar no céu. Sim. Pai, agradecemos ao pastor Prestes também pelo tempo, a disponibilidade, Pai. Aleluia. E por isso, Senhor, coloco a vida dele em suas mãos para que o Senhor continue cuidando da sua saúde, Pai, dando força, ânimo e fortalecendo o seu espírito, a sua alma, o seu físico, Pai, para que possamos, através dele, Senhor, aprendermos mais da tua palavra, Pai, para que possamos ser cheios da tua graça, da tua humildade, do teu amor, Pai, para com o próximo, Senhor. Por isso, te agradecemos nesta noite, Senhor, por tudo. E que possamos estar aqui na semana que vem com os nossos corações dispostos a receber mais e mais de ti, Senhor. Muito obrigada. Que o Senhor possa abençoar cada um que disponibilizou do seu tempo para estar aqui nesta noite, Pai. Muito obrigada. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nosso lema para terminar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso e disciplina. Seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder.
Beijão no coração de vocês, ótimo final de Tchau a segunda, todos. abençoada semana. Boa noite. Vejo vocês próxima segunda, 27 de janeiro, com a nossa segunda aula de didática geral. Muito obrigado a Amém. todos. Boa noite, a paz Obrigado do a você Senhor que a já todos. fez Boa o noite, pagamento da paz. mensalidade do mês de janeiro. Se não fez ainda, até o dia 31, sem multa. Por favor, não se esqueça. Muito obrigado. Deus os abençoe. Em o nome de Jesus, a paz do Senhor. Muito obrigado. Amém. Paz.